pastor Everaldo para assumir o culto, estará com a palavra, ministrar a palavra nesta noite, que o Espírito de Deus possa usá-lo para trazer o rema, a palavra revelada do Senhor, para aquilo que a igreja do Senhor precisa de ouvir, não que a igreja quer ouvir, mas que a igreja precisa de ouvir. Amém? Pastor Everaldo para a palavra. Glória a Deus. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria poder estar aqui. Tem bastante tempo que não venho aqui devido às correrias, mas Deus sempre tem um tempo dele para cada um de nós. A esposa hoje não pôde estar aqui, que ela fez uma cirurgia, as duas pernas nariz, aí não está podendo andar, é só deitada, sentada. Então ela não pôde, mas na próxima vez estará aqui também conosco, junto com a minha filha. Eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de nós estarmos reunidos nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus habita em meio aos louvores. E não tem coisa mais graciosa quando o ministério de louvor está adorando e nós estamos adorando em espírito e verdade. Quando a igreja está em espírito e verdade, adorando e exaltando o nome santo do Senhor, aí recebemos em dobro. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gilead, da pastora Mônica, de todos os obreiros dessa casa, os irmãos, as crianças, amém? Os amigos, glória a Deus, tem muito tempo que eu não vejo, amém? Mas aprove o Senhor nesta noite de estarmos aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, enquanto no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escreveu o Dr. Lucas, evangelista. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escreveu o evangelista Lucas, no seu capítulo 7, e o versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Me acompanha meu filho Gustavo. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram de amém? Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11, nos diz assim o texto sagrado: No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou-se no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Feche seus olhos por um instante. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eis a tua palavra, Senhor. Eis a tua igreja, eis os teus filhos, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Senhor, supla a necessidade espiritual, física, material, profissional de cada um. Toma a direção, ó Pai, no nome de Jesus. Capacite cada vez mais os teus anjos, a qual o Senhor, ó Pai, colocou de frente, Senhor, esta congregação para cuidar dos teus esposinhos, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, sinta-se à vontade. A atmosfera deste ambiente nós já sentimos que já mudou, Senhor.
Porque aonde a tua presença, Senhor, se Aleluia. algo acontece no mundo, Senhor. O Senhor, ó Pai, a tua presença transforma a tristeza em alegria. Pai, em nome de Jesus Cristo, sinta-se à vontade. No nome santo de Jesus, tome seu assento no nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, comecei a meditar a respeito dela. Muitos, eu creio, que já pregaram a respeito da viúva de Naim. Muitos já aplicaram um estudo a respeito da viúva, a respeito da ressurreição daquele jovem. E é uma passagem que nós só encontramos aqui em Lucas. Naim nós não vamos ouvir, nem ver, nem ler em outro trecho da Bíblia. E quando nós olhamos essa passagem, ela é uma passagem assim magnífica. Quando nós adentramos para dentro dela, para dentro da história, para dentro do que está sendo narrado para mim e para você, nós vamos ver algo fantástico que Deus ele quer fazer e Ele pode fazer. Aqui está dizendo que essa viúva ela já havia chorado pelo seu esposo. E agora ela está chorando pelo seu único filho. Somente nessa passagem nós já vamos ver a dor de uma mulher por ter perdido o esposo. E agora perdendo o filho. E naqueles tempos o costume, na época, mulher não podia trabalhar, a não ser dentro de casa. Ela não podia trabalhar fora. Ela tinha que viver, se ela não tivesse parente que acolhesse ela tinha que viver de esmolas. Pedir uma licença na prefeitura da cidade para poder receber esmolas. E agora o seu único filho agora vem a falecer, vem a óbito. A Bíblia não fala sobre a causa da morte, mas diz que estava saindo o cortejo fúnebre. Aquela mulher estava isolada. Uma boa parte da cidade estava ali acompanhando, porque naquela época, até nos dias de hoje, há um costume de pessoas que a profissão delas é estar no velório chorando junto com aquela família. As carpideiras, tem por nome as carpideiras. E ali elas vão chorando como se fosse parte daquela família. Elas estão sentindo a mesma dor que aquela família está sentindo. E elas começam a chorar, mas só que elas são pagas para fazerem o quê? E aí o cortejo, ele começa a sair. E aí eu me deparo com um detalhe do costume judaico. O costume da época. Quando um defunto, ele passa dos portões da cidade, se aquela pessoa vier a ressuscitar, ele não pode voltar para a sua cidade, porque ele já saiu desse lugar. Mas uma coisa, quando nós olhamos para Jesus, quando nós servimos a Jesus, nós vemos um Deus poderoso. Às vezes nós achamos assim, o meu milagre está demorando, a minha bênção está demorando. Aquilo que Deus prometeu parece que não vai chegar. A ansiedade começa a tomar conta do seu coração, da sua vida, da sua alma. E você começa a adoecer porque nós não temos paciência para aguardar em Deus. A realidade é essa. Ninguém gosta de esperar, irmãos. Ninguém tem paciência para esperar. Deus, ele nunca chega atrasado aonde ele tem que chegar. Jesus, ele nunca chegou atrasado. Ele sempre vai chegar no momento certo. Glória a Deus, Sabe por aleluia. quê? Porque ele sabe o momento exato da sua vitória, da sua bênção. Porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vitoriosos. Mas só que nós, como aquela multidão que seguia Jesus, não conseguimos enxergar isso. Não conseguimos enxergar que nós já somos vitoriosos. Nós só precisamos tomar posse da bênção que é Jesus Cristo. Aleluia. Ele já nos concedeu a vitória. Ele já venceu o mundo por mim e por você. Nós não precisamos lutar com o mundo. Sabe com quem que nós temos que lutar? Com a nossa carne. Quando Jesus ele disse assim, você quer me seguir?
Nós falamos assim, a minha cruz é o filho, minha cruz é a esposa, minha cruz é o esposo, que eu tenho que carregar. Não. Não, irmão. A cruz somos nós, comigo. Jesus carregou a cruz. Ele carregou a cruz para ser pendurado nela, para receber a carga de pecado. Jesus não queria ficar afastado do Pai, mas foi necessário, porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Quando nós pecamos, porque pecado não tem tamanho, não tem dimensão, pecou. E isso, o que acontece? É uma doença que vai atacando, como ela vai tomando o corpo de uma pessoa, uma doença. Uma infecção, ela começa a tomar o corpo de uma pessoa. E quando a pessoa menos espera, o seu corpo está todo tomado daquela doença, daquela infecção. O pecado é a mesma coisa. E aí, quando Jesus ele recebe a carga de pecado, Deus se cala, Deus fala nada. Deus não fala nada. Deus fica em silêncio. Mas Jesus, ele cumpriu a sua missão. E você sabe que Deus, ele confia em você. Você sabe que Deus acredita em você. Ele acredita em você. Ele acredita no seu potencial, porque ele te chamou. Ele te escolheu. Eu era cachaceiro, eu era drogado, mas o Senhor foi lá. Porque tudo aquilo que o mundo rejeita, tudo aquilo que desagrada ao mundo, Deus abraça. Glória a Deus. Deus ele abraça. E Deus me abraçou. Deus me tirou das trevas e me colocou sobre a luz. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte. Você quer manter o seu emprego? Você ganha bem no seu emprego? Você é bem assalariado? Você quer manter ele? Sim ou não? Sim. E o que você faz para manter o seu emprego? Todo dia você chega no horário certinho. Sim ou não? Você faz tudo e um pouco mais ainda, né? Para poder agradar. Que talvez você pense assim, fulano não está me vendo, mas ele está te vendo, o patrão está te vendo. Eu prefiro, eu tenho que agradar a minha empresa, porque senão, se eu perder essa boquinha aqui, já era. Mas nos esforçamos. Se está chovendo, às vezes a sombrinha bate um vento, o guarda-chuva sopra para cima, você vai para o serviço assim mesmo. Né? Você chega lá encharcado de água, mas você vai. Você chega lá no horário. Você não tem hora para sair. Você não se preocupa com isso. Mas você está lá, todos os dias. E se o patrão falar assim, olha, eu quero que vocês, finais de semana, vocês vão vir para a gente poder tirar uma semana, uns 15 dias de férias no final do ano. Maravilha, estou aí. Pastor, aquele compromisso encerrou, hein? Então nós precisamos inverter essas coisas, fazer para Deus, nos esforçar cada vez mais por Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor ele se esforça por nós. Talvez ontem nós deitamos, dormimos e hoje nos levantamos. Nós estamos aqui, adoramos ao Senhor, estamos adorando Ele ainda, porque Ele nos sustentou, Ele nos guardou. Tem pessoas que recebem livramento, recebem milagre e nem percebem que recebeu. Nem percebem que recebeu. Tem pessoas que levantam e esquecem de agradecer, Senhor, obrigado. Nós precisamos entender uma coisa, que nós já temos a bênção, a vitória já é nossa. Glória a Deus. De Cafarnaum até Naim são 40 quilômetros. Jesus e os seus discípulos caminharam até Naim, 40 quilômetros. Mas aquele cortejo fúnebre, ele não passou do portão para fora, meu irmão. Jesus chegou a tempo. Glória a Deus. Quando Jesus ele chega no portão da cidade, ao encontro de duas nações, de dois povos. Um povo que seguia Jesus e um povo que estava seguindo aquele cortejo fúnebre morto. Muitas das vezes nós escolhemos pessoas para andar do nosso
por trás, que é o seu mal. Não se alegra com a sua vitória. Não se alegra com aquilo que você conquistou. Não se alegra porque você deu um salto, subiu um degrau a mais. Se fulano fez, eu também tenho que ter. Mas ele não glorifica a Deus pela tua vida, pelo teu esforço, porque ele não sabe o tanto que você se esforçou. Uma pessoa, um povo que estava seguindo Jesus, que muitos que estavam ali também não sabiam que ele era o Filho de Deus. Mas o mais interessante é que Jesus ele não vai direto no esquema do caixão. Ele olha para a mulher, ele vai na mulher. Ele estava sofrendo, irmãos. Imagine perder o marido e perder agora a única pessoa que iria sustentá-la. Não é fácil. Não é fácil. E Jesus chega para ela e fala assim: ei, mulher, não chores. Chega no velório hoje, chega para a mãe, parente, e fala para ele assim: não chores. A escada a gente ganhou uma de esquerda e uma de direita. Todo mundo parou na hora, porque ninguém estava entendendo nada. Eles não estavam conseguindo enxergar quem era que havia chegado no ambiente. O ambiente começou a mudar quando Jesus saiu de Cafarnaum. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus ele sai de Cafarnaum, o ambiente começa a mudar. A história daquela família começa a mudar. Quando Jesus ele ressuscita no terceiro dia, a nossa história começou a mudar. Aleluia. A nossa vida começou a mudar. Nós nem imaginaríamos que nós estaríamos aqui nesta noite, há mais de 2000 anos atrás. Jesus desce do madeiro, Jesus ele entrega o teu espírito ao Pai, porque ninguém tem o poder de matar o Senhor Jesus. Ele entregou o seu espírito ao Pai. Ao terceiro dia ele ressuscita. Aqueles que caminharam do lado dele não reconheceram ele. Querido, nós temos que entender uma coisa: nós precisamos reconhecer a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. É Ele quem nos ressuscita dentre os mortos. Glória a Deus, aleluia. É Ele quem entregou a tua vida por mim e por você. Foi Ele quem sofreu 39 chibatadas que viraram no corpo de Jesus 439 chagas, feridas abertas. Homem nenhum natural suportaria o bagulho romano que Jesus ele passou. E quando passamos por uma prova, achamos que Jesus se esqueceu de mim. Às vezes, irmão, sabe o que acontece? Nós olhamos para nós: ah, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Deus ele nunca se esquece dos seus. Pode uma mãe se esquecer do teu filho que gerou durante 9 meses, mas o Senhor tem te gravado na palma da sua mão. Glória a Deus, aleluia. Talvez você olhe para você, olha a luta que você está atravessando. Nós temos que entender uma coisa: nós estamos atravessando uma luta, uma tempestade, porque nós vamos chegar do outro lado. Nós precisamos aprender isso. Ah, eu estou numa luta e ninguém ora por mim, ninguém me ajuda, ninguém pode me socorrer. Pare de murmurar, pare de reclamar. Olhe para Deus, olhe para Cristo. Aleluia. Ele é o Redentor. Glória a Deus. A minha esposa ficou 2 dias internada, eu fiquei com ela. Irmãos, eu não sei se há enfermeiros, médicos aqui, mas quando você entra dentro de um hospital, você vê coisa terrível. Você vê erros médicos, os médicos conversando uns com os outros para ver o que eles vão fazer a respeito do erro deles. E no quarto na qual a minha esposa estava, uma senhora que deu 3 furos nas partes íntimas dela. Ela foi ao hospital, a médica não quis treinar. E aquilo foi só piorando e crescendo.
aumentando. Quando ela menos esperou, atacou o sangue, infeccionou o sangue. Ela já estava há 10 dias lá. E a minha esposa falava que ela gemia e gritava de dor a noite toda. Tomava 2 colheres de morfina por dia. E mesmo assim a dor não passava. Às vezes nós olhamos para o que nós estamos atravessando e achamos assim que nós somos a última bolacha do pacote. Que nós somos o único que estamos sofrendo nessa terra. A palavra de Deus, ela nos diz que no mundo já tem aflição. E Jesus, ele diz: não cuideis que vim trazer paz. Paz nós só vamos ter no céu, querido. É por isso que nós precisamos nos esforçar. Está difícil agora, mas tudo que é difícil no começo, no final vai ser melhor. No final vamos nos alegrar. E a palavra de Deus, ela nos diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Primeiro Jesus vai até a mãe, cuida da mãe da viúva. E quando Ele cuida da mãe da viúva, Ele volta agora e vai tocar no caixão. Ele toca no esquife e diz: levanta-te, jovem. E aquele jovem levanta. Houve muito espanto. Mas a única coisa que me chamou a atenção é que as pessoas não reconheciam Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Não é diferente, irmãos. Nós precisamos reconhecer o senhorio e o poderio de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos, há um louvor que eu achei assim maravilhoso. Eu preciso calar todas as vozes para me ouvir a sua. Enquanto eu estiver ouvindo a voz dos problemas, das dificuldades, as enfermidades, a falta, os problemas financeiros, rombos, picuinhas, eu nunca vou conseguir ouvir o Senhor falar comigo. Eu preciso calar tudo que está na minha volta. Não é colocar uma mordaça na boca das pessoas, mas é você mesmo olhar para dentro de você e se concentrar, olhar para o céu. Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós damos mais valor assim a outras coisas. Quem é você? O que você é? Eu já ouvi tanto isso. Pessoas chegar e falar assim: você não sabe nada. E eu deixava eles mais endemoniados ainda, que eu tocava de rir. Não aguentava, eu olhava para a cara deles e pensava São pessoas, irmãos, que estão ali para poder testar a sua fé. Quando alguém chegou e esbofeteou Paulo, ele falou: Senhor, tira esse filho de Satanás daqui. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta. A graça do Senhor já nos basta, irmãos. Ela está sobre mim, ela está sobre você. Glória a Deus, aleluia. Ela nos cobre nessa noite. Ela nos enche nessa noite. Jesus andou 40 quilômetros para cuidar de uma família. Todo o seu sonho, todos os seus projetos, querido, ainda está de pé. Deus, Ele não mudou referente a isso. O tempo não é nada, não significa nada para Deus. O tempo não significa nada para Deus. Toda a tua história será mudada. O nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós não temos que nos incomodar com o tempo, com Deus. Ele parou o sol, Ele parou a lua, Ele parou a terra, para que o teu povo obtesse vitória. Aleluia. Ele entregou o seu próprio filho por mim e por você. Aleluia. Ele vai mover tudo, irmãos. E quando aquele jovem se levantou, Jesus pegou na mão dele e entregou a mãe. Ele mudou a história daquela família. Ele mudou a história daquela mulher, daquela cidade. Não era nem uma cidade, era simplesmente uma aldeia. Mas aonde Jesus ele chega, tudo muda. Aonde você chegar, tudo tem que mudar, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus ele nos faz duas promessas: estarei convosco
convosco todos os dias de vossa vida até a consumação do século. E a outra promessa, se a minha palavra estiver em vós, João 14, 23 ou 24, alguma coisa assim, se não me falha a memória, vai nos dizer, se a minha palavra estiver em vós, e o meu Pai se agradar, então viraremos e faremos morada em vós. Mas aí a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela tem que fazer algo em nós, ela tem que fazer uma mudança. O Evangelho precisa mudar. O Evangelho de poder precisa fazer uma mudança na minha e na sua vida. Amém. Quando esse Evangelho mudar, fazer uma transformação interior, não é externo, não. O Evangelho não vai mudar o estilo do meu cabelo, o estilo da minha pele, não, dos meus olhos, não. Mas o Evangelho vai me mudar de dentro para fora. A humildade, ela vem de dentro para fora. Glória a Deus. Não é a roupa, não é o calçado, não é a casa onde eu moro, não é o carro que eu dirijo, não. Porque Jesus, Ele conhece, aleluia. O centurião, quando chegou perto de Jesus naquele momento, ele quebrou todos os protocolos de Israel. Jesus, ouvindo ele, falou: eu vou até a tua casa. Não sou digno que entre dentro da minha casa, porque eu sou um pecador, eu sou um homem. Mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. Você crê que o Senhor, Ele pode fazer algo na tua vida hoje? Glória a Deus. Você crê que o Senhor, Ele pode ressuscitar dentro de você aquele projeto que você já esqueceu há muito tempo? Aquele teu sonho que você já pegou, já engavetou, já rasgou, já queimou, dizendo que não tem mais jeito, que já não tem mais solução. Deus, Ele pode fazer. Basta você crer. Ele mudou a história de uma família. Hoje Jesus não tem problema com distância, não tem problema com o tempo, mas com você sim. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com você. Lutas, provas virão como as ondas do mar. A onda, ela vem na praia, na areia, e depois ela volta. Agora, uma coisa eu aprendi e carrego comigo: quando o mar estiver como uma lagoa, você tem que ficar preocupado. Quando a vida de um crente está tudo muito calmo, não tem agitação nenhuma, fique preocupado. Porque a vida do cristão, do que serve a Deus, irmão, é um turbilhão. Você sai de uma luta, já está vindo outro. Você sai de uma tempestade, já está vindo outro. O sol brilhou lá. Quando você fala: opa, vou guardar o guarda-chuva, daí um pouquinho já está vindo outro. Imagine Jó saiu mais forte da prova que Deus permitiu ele passar do que se ele tivesse negado ao Senhor. Não negue ao Senhor, não recue, não olhe para trás. O coveiro, ele vai ficar desempregado. A glória. Não vai ter trabalho para o coveiro. Coveiro, enterrador de sonhos, de projetos, ele está desempregado porque não tem trabalho mais para ele. Aleluia. Aleluia. Jesus está nessa casa, meu irmão. Glória a Deus. Jesus está neste lugar. Aleluia. Jesus está derramando bênção sobre este lugar. Aleluia. Glória a Deus. A única coisa que nós temos que tomar é posse daquilo que Jesus está nos entregando. Ele já fez, ele já preparou. Deus, Ele não vai ficar 10 anos, 15 anos preparando algo para você. Ele já preparou, Ele está preparando você para tomar posse da terra prometida, daquilo que Ele te prometeu. Ele prepara você para tomar posse do que já está preparado. Glória a Deus. Aleluia. A terra prometida já estava preparada. Mandava leite e mel. Mas o povo ficou 40 anos no deserto. Moisés 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, depois mais 40 anos no deserto. 120 anos. Cadê? Deus falou: olha só as campanhas, olha lá. E pronto. Então, meu irmão, entenda uma coisa. O que Deus tem para você, homem nenhum, inferno nenhum, vai tirar de você.
os seus sonhos, os seus projetos, ainda está de pé com Deus. Agora e você? Como você está diante de Deus? Você ainda crê naquele projeto? Você ainda crê naquele sonho? Hã? Você ainda crê? Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Entenda uma coisa: a distância não é nada para Jesus, o tempo não é nada para Jesus, mas você sim. Como está o teu coração? Como está a tua fé? Você precisa colocar ela aonde Deus quer, para que você tome posse daquilo que Ele tem para você. O inimigo pode sussurrar, pode falar, pode usar pessoas para tentar te abater. Mas entenda uma coisa: o que Deus te prometeu ainda está de pé. Aleluia. Ele ressuscita sonhos neste lugar essa noite. Ele ressuscita projetos. Aleluia. Meu Deus. Projetos engavetados, acorrentados, com cadeado. Mas hoje está sendo quebradas essas correntes. Glória a Deus, aleluia. Projetos que você sonha há anos. Mas muitas palavras, muitas vozes externas têm tirado o seu foco daquilo que Deus Ele lhe prometeu, daquilo que você pediu a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero te fazer um pedido nessa noite. Eu sei que você tem aquele sonho e aquele projeto. Visualiza ele aí agora. Aquele que você já tinha esquecido dele. Olhe para ele agora. Olhe para esse projeto agora. Olhe para esse sonho. Toda essa dor que você sente, toda essa mágoa, toda essa tristeza agora será lançada por terra em nome de Jesus. Você está num ambiente de milagre, de cura. Você não vai voltar para o seu lar da forma que você veio. Uma palavra te magoou, te deixou triste. Uma palavra te fez chorar. Mas o Senhor manda te dizer que Ele te ama e que nada vai abalar a tua unidade para com Ele. Glória a Deus, aleluia. Oh, amigo Espírito Santo. Jamais. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos
espiritual, sabedoria, entendimento, visão dos céus, uma visão mais aguçada do que a da água. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo saúde, eu profetizo prosperidade, eu profetizo, Pai, uma vida abundante na tua presença. Pai, enche esta casa, enche este povo, enche este vaso, restaura os que estão caídos, restaura os que se distanciaram do Senhor, traga-os de volta.